Então, quero agradecer a todo mundo que vem acompanhando aí o canal, que vem acompanhando as entrevistas e os vídeos. Antes de nós conversar com quem a gente vai falar hoje, eu quero pedir para vocês se inscrever aí no canal, adicionar o sininho, marcar o sininho aí, marcar os outros colegas da enfermagem, uh, comentar, compartilhar as informações. A nossa ideia é trazer pessoas que inspiram pessoas. A gente está trazendo um grande grupo da enfermagem para a gente saber mais deles. Estou muito feliz hoje de poder falar com a Cíntia, que a Cíntia foi minha primeira professora, teve em vários momentos importantes na minha vida. Muito obrigado, Cíntia, por estar aí. Te apresenta aí para quem não te conhece, Cíntia. Então, é um prazer estar aqui hoje. Eu fico muito agradecida pelo convite. Também, Jacques, te admiro muito como profissional e a gente está aqui hoje para tentar construir essa conversa. Eu não tenho tanta experiência em falar assim em vídeo, mas vou dar o melhor de mim. Eu sou enfermeira há 24 anos, né? Formada na Universidade Federal de Pelotas. Tenho algumas pós-graduações que eu acho que não sei se vale a pena citar isso. Claro, Sou claro. pós-graduada, então, em saúde pública, em pediatria e em educação, e em urgência e emergência. E, resumindo, é isso. Eu sou essa enfermeira. Cíntia, o que te trouxe para a enfermagem assim? Quando tu pensou lá, quando estava terminando teu ensino médio e aí estava definindo teus rumos assim, o que fez tu querer ser uma profissional da enfermagem, vir fazer o curso de enfermagem? Assim, eu fui uma situação de vida mesmo. Meu pai teve um acidente, eu tinha 18 anos, menos, uns 17 anos. E eu tive que cuidá-lo no hospital durante 3 meses. Nesse momento, assim, eu gostei muito daquilo, eu comecei a observar aquele trabalho, da forma que as pessoas faziam, eu comecei a admirar a profissão e eu vi que era aquilo que eu queria para a minha vida. Além disso, tive, no mesmo momento, a convivência com uma pessoa que é uma profissional de enfermagem que me contava muitas coisas a respeito do trabalho dela, que é a enfermeira Ângela Catarina, era casada com um primo da minha mãe, e eu ficava encantada com tudo aquilo que ela falava. E eu dizia, pensei comigo depois, ainda com essa situação do pai, eu pensei, é isso que eu quero para minha vida. É isso que eu quero. E fui com muita vontade, assim, com sangue no olho. Foi isso que me fez escolher a profissão. E quando tu chegou lá na faculdade, tu chegou a pensar em ser auxiliar ou técnico ou tu já pensou direto ir para a faculdade? Assim, a minha irmã era auxiliar de enfermagem, da primeira turma da escola Estilo. Né? Então, eu já tinha uma certa convivência com a enfermagem, com ela estudando e começando nas primeiras turmas. Ela estava fazendo auxiliar. Como é que é o nome Eu dela? já tinha, é Fabiane Farias Marques. E eu já simpatizava vendo aquele trabalho dela, ela também foi uma inspiração para mim. E foi mais ou menos isso que foi me inspirando e E quando tu chegou na graduação, quando tu chegou lá na hum, faculdade, começou o curso e no transcorrer dele, tu encontrou algo lá na faculdade no dia a dia diferente do que tu imaginava que era a enfermagem? Ou durante a tua graduação tu realmente viu, ó, nada, era isso mesmo que eu esperava aqui da formação? a formação, Jaques, ela ela não te dá uma base total assim, né? Mas o que eu digo, quando a gente chega gostando, já tendo uma certa, tomando uma decisão de que aquilo é uma coisa que é espiritual, assim, que é tua. Tu chega buscando conhecimento. Então, desde cedo, no início da faculdade, assim, era tudo muito teórico. E eu não tinha o contato com a prática, mas eu já desde do terceiro semestre eu tentei me inserir em estágios, porque eu queria viver a enfermagem, eu não queria só estudar e eu não tinha noção. Então eu tentei vivenciar. E foi a partir dessa vivência como acadêmica de enfermagem que eu realmente me apaixonei e vi que
era o que eu queria, Era né? uma época que tinha os estágios voluntários, né? Fizesse muito? É outra época, uma enfermagem completamente diferente. Não vou te dizer que nem que melhor, nem que pior, mas uma época em que a gente tinha mais acesso, era mais fácil entrar no hospital. Então, tinha os enfermeiros que abraçavam, né? Enfermeiros, eu tive muita sorte nesse sentido, Jacques. Eu tive grandes mestres mesmo que me abraçaram. O meu primeiro estágio foi na clínica médica do Hospital Escola, com a enfermeira Ângela, né? E ali eu aprendi muita coisa com ela e com os auxiliares de enfermagem, porque técnicos quase não existiam na época ainda. E por isso que eu digo, assim, a gente tem que ter humildade para aprender e a vontade. E isso, então, na época de acadêmico foi isso. Um, O que que tu acha de mais diferente da época que tu tava lá na enfermagem, que tu começou pra hoje, assim? Qual a maior diferença que tu acha? Acho que na época em que eu me formei, que eu comecei há 24 anos atrás, a enfermagem ela era centrada mais na parte tecnicista, mas no cuidado, não tanto na teoria, não existiam cursos de mestrado na cidade de Pelotas ainda, né? Foi a época dos que foram chegando os primeiros mestres e só tinham dois doutores na faculdade de enfermagem. Então, o ensino ele era quase todo voltado para a prática. Claro que estava começando o incentivo aos mestrados, doutorados, mas eram os primeiros que estavam chegando, os primeiros mestres, os primeiros doutores. Essa é a grande diferença. Eu acho que hoje em dia a enfermagem ela está bem centrada também na parte teórica. Não, muita gente tem mais interesse, está dividido, assim, né? E a Muita prática, pesquisa, né? Muito, o pessoal. bastante pesquisa, e eu acho ótimo. Isso foi um ganho para a É que o gente, pessoal parece assusta, eu não sei se a gente parece que assusta o pessoal já no primeiro, segundo semestre já fala isso, né? É pesquisa, é mestrado. mas é ótimo. Isso fez com que a gente conseguisse conquistar espaços que não tínhamos na época, né? Até em questões políticas, e se afirmar como profissão, né? Como uma categoria científica, né? E eu acho que isso tem que É continuar. como tu falou, né? É diferente, né? Acho que não é nem bom nem ruim. Eu acho que o que me preocupa, pra mim, é o equilíbrio, né, Cintia? Acho que não pode ser muito O pra um caminho do lado, meio, o caminho do meio, né? acredito. Qual foi a tua primeira experiência como enfermeira, já A minha formada? primeira. Bom, eu comecei então na Sociedade Portuguesa de Beneficência, foi meu primeiro emprego, né? E lá eu era uma enfermeira que trabalhava de forma generalista no sentido assim, de todos os setores. Eu era supervisora. Existiam os enfermeiros supervisores, que cuidavam de vários setores do hospital. Então, eu sempre trabalhei com muitas. Não era em um setor. Eram setores que tinham todos os tipos de pacientes acometidos com todos os tipos de doenças. E isso foi um grande ganho, assim, porque tu vai aprendendo um pouco de tudo. Né? Primeiro eu comecei na beneficência e ia junto dando aula na escola estilo. Comecei Demorou, muito. demorou muito a pegar teu primeiro serviço depois de formada? Não, eu peguei antes de me formar. Na verdade, eu ainda não tinha oficialmente o meu corinho. Eu estava formada, já tinha tido a formatura, mas eu não tinha recebido o papel oficial de enfermeira, né? Um mês antes, 30 dias antes, eu comecei a trabalhar como enfermeira. A turma era grande, Cíntia. Era uma turma de 30 e poucos alunos, 32, eu acho. Foi uma turma bem grande, nossa. E aí tu começou na assistência, na beneficência e também dando aula na estilo. Esse foi o começo. Um ano depois eu comecei as aulas práticas na Estilo. Aulas práticas. Eu sempre fui uma enfermeira mais voltada para a prática. E eu dava aula em bloco cirúrgico, pediatria, enfermaria, pediátrica, UTI pediátrica. Eu sempre aceitei tudo que teve, né, Jax? Eu sempre quis aprender de tudo um pouco. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, a gente não fechar o leque.
né? Tu foi minha Uhum. professora lá na Beneficência. Eu sempre, sabe que eu falo em sala de aula, assim, eu conto a história É. que foi de eu medicar o paciente. Tu muito atenciosa, era eu e a Joana, que trabalha hoje lá na IPCR, lá na maternidade, acho que a Joana trabalha. E aí era de dupla, tu deixava nós de dupla, era o meu primeiro estágio. Nós fomos medicar um paciente e eu coloquei na seringa, em vez de ser insulina NPH, eu botei a regular com a dose de NPH. E a gente administrou o paciente, e aí eu voltei, só que eu levei até a porta da enfermaria. Quando chegou na porta, eu falei pra Juna assim: Juna, tu quer dar que eu tô com medo de dar injeção? A Juna, eu dou. A gente fez e voltou. Daqui a pouquinho tá no posto o Alex, o Mota. Lembro? O Alex chega correndo e fala assim pra mim: correndo? Né? Tu saiu pra atender assim, o Alex veio correndo e o Alex, tá pegando fogo lá. O Alex gostava muito. Eu falei pra Jona, graças a Deus que não é o nosso, né? E o Alex não vai ir lá, Jax. Eu não. É o teu paciente. Eu lembro que o paciente fez uma hipoglicemia, ficou até Eu tarde com ele. lembro da situação, eu não lembrava que era contigo, Jacques. Mas isso são riscos que a gente corre trabalhando. Quem não trabalha não corre risco. Isso é uma coisa que a gente tem que tentar minimizar ao máximo, né? Ter sempre muito cuidado, porque a gente, na enfermagem, lidamos com vidas, mas a gente vamos aprendendo e nos responsabilizando. Eu lembro daquela noite, aquele paciente ele fez hipoglicemia, eu fiquei cuidando dele toda noite lá. E isso foi. Isso mesmo. Mas deu tudo certo. Era uma pessoa que vivia em situação de rua, ele não tinha familiar. Eu não lembrava que era contigo, mas assim, ó, eu como supervisora, naquele momento, eu tinha que ter estado mais próxima também, né? Acho que. Mas tu E falou, várias vezes a gente falou. Eu acho que. Eu sempre digo, eu acho que hoje eu tenho muito medo dos heróis no estágio. Eu acho que naquele dia eu fui do herói. Às vezes a gente não. A gente acha que é tudo muito fácil também. Eu. não, eu não acho que seja isso. Eu acho que o acadêmico, ele, aquilo me serviu de lição, uma lição grande, assim, de sempre fazer a supervisão mais próximo possível. E todo mundo, todos nós estávamos aprendendo ali. Eu, uma enfermeira, professora recém-formada, né? Vocês, alunos, dando o melhor de si, todos nós, a gente deu o melhor que podia e deu tudo certo. Deu tudo certo, o paciente ficou bem e serviu como um aprendizado, porque a gente aprende também através dos erros, não é só dos acertos. E a gente tendo a humildade de saber que é limitado, que vai buscar sempre o melhor. Deu tudo certo. E olha o profissional que tu é aí, ó, Foi um hoje. susto. Garanto que tu supervisiona a insulina. Ah, como é que tu chegou na emergência, Cíntia? Como é que tu foi ir para esse mundo da emergência, lá pro SAMU, pro pronto-socorro? Como é que tu chegou lá? Então, eu acho assim, que eu não sei, mas eu tenho a impressão de que quase todo mundo, quase todos que fazem enfermagem têm essa vontade de trabalhar com urgência e emergência. Quando eu converso com as pessoas, eu sinto um pouco isso. Mas o meu estudo acadêmico foi todo direcionado para pediatria e UTI pediátrica. Então, eu digo, na vida, tudo que deu certo na minha vida foi o que eu não planejei. Eu queria ser uma enfermeira de UTI pediátrica, de pediatria, fiz toda a minha formação acadêmica nisso, fiz meu estágio final na UTI neonatal do Moinhos de Vento, comecei a trabalhar na beneficência e dando aula em pediatria e UTI pediátrica, e num dado momento teve uma seleção municipal onde a banca eram todos os coordenadores de enfermagem de todas as instituições de Pelotas. Era a enfermeira, no caso, a chefe da Santa Casa, Hospital de Clínicas, da HU, Hospital Universitário de São Francisco, todos. E houve uma grande seleção municipal de enfermeiros para inaugurar um novo pronto-socorro, porque o pronto-socorro antigo, ele era junto à Santa Casa, onde foi depois a Unimed. Então, num governo, em 2001, foi inaugurado o novo pronto-socorro junto ao Hospital São Francisco de Paula e houve essa seleção. Eu fui sem acreditar muito assim, que conseguiria, né? E fui selecionada, né? E fui selecionada para fazer parte de um time que mudou a minha vida, porque lá eu entrei, o meu primeiro plantão eu nunca vou esquecer. Eu liguei para minha mãe no meio dele e disse: Mãe, eu vou embora daqui. E ela disse: Minha filha, não faz isso, tenta aguentar até o final desse plantão,
só, tenta aguentar até o fim. Amanhã talvez tu pense diferente. Eu fiquei tão apavorada, era tudo tão diferente de tudo que eu tinha aprendido. Era muita gente, era muita perturbação, era muita maca, muita correria. E para mim aquilo foi uma coisa que perturbou. Mas eu segui o conselho da minha mãe. Fiquei mais um dia. E nisso eu liguei para o Beto, que era o meu chefe, meu amigo, um, um grande exemplo de enfermeiro, e disse: Beto, amanhã eu não venho mais. Ele disse: guria, não faz isso, fica mais um dia. Eu fiquei, porque não tinha ninguém para me substituir. Naquele segundo dia, as coisas foram clareando e eu fui começando a enxergar de maneira diferente. No terceiro dia, eu não quis mais sair dali, né? Então, me apaixonei. A urgência e emergência é o amor da minha vida até hoje. E lá foi a maior escola que eu tive. Eu agradeço cada, cada ensinamento, assim. Foi assim, já que eu comecei. Cíntia, fala um pouquinho do Beto, assim, sabe? O Beto, em toda conversa de quem passa lá pela urgência e emergência, sempre vem o Beto na conversa. Eu fiquei um pouquinho, conheci o Beto um pouco quando eu passei pelo campo de estágio, eu fiz meus últimos 6 meses lá, e eu fiquei impressionado com ele, assim, sabe? Com o jeito dele. E, sabe, assim, já conversei com o Beto, já convidei para gravar com ele, estamos negociando, assim, estamos negociando. Ele me disse que ele é introspectivo. É tímido para falar. O Beto ele não é um profissional só. Ele é um pai, ele é um irmão, ele é um ser humano acima da média, assim. E de tão bom, às vezes a gente até ficava meio assim, Beto, vamos lá, Beto. Mas ele ensinava a gente a dar um passo atrás, ter mais calma. E o Beto é um grande profissional, tem muito conhecimento e tem uma empatia além da média. E como gerente de enfermagem, como chefia de enfermagem, ele é um grande exemplo, porque ele sempre resolveu as coisas na paz e na humildade. Isso me inspirava, inspirava. E dessa forma, dividindo as tomadas de decisão, dividindo o conhecimento que ele tinha, porque ele já tinha trabalhado em pronto-socorro, ele tem um grande conhecimento técnico, ele chamava as pessoas, ele fazia um time porque as pessoas acreditavam nele, né? E apostavam junto. E o melhor de tudo, ele não era boicotado, porque as pessoas da enfermagem gostavam muito. Ele não tinha, é isso aí, mais ou menos, Jacques. É um grande líder, é uma liderança. Ele não era um chefe, ele era um líder. Ele inspirava as pessoas a seguirem o caminho correto ali dentro, porque é muito difícil administrar, muito poucas condições de trabalho nós tínhamos, materiais improvisados não é o que se tem hoje, condições muito precárias de trabalho nós tínhamos. Quando começou o pronto-socorro novo, foi que ele pegou a chefia de enfermagem ou ele já vinha? Ele já era profissional de enfermagem no pronto-socorro antigo e ele começou como coordenador de enfermagem no pronto-socorro novo. Isso é o que eu sei. Eu não sei se ele era, mas eu acho que não era, não. Foi lá que ele começou o trabalho. Eu tenho uma história do Beto. Eu conheci o Beto só como acadêmico ali. E aí quando eu me formei, vim pro Capão do Leão para ver o ser humano que ele é. E aí eu tava de responsável técnico do pronto atendimento aqui do Capão do Leão. E aí numa noite, numa daquelas coisas que acontece na enfermagem, eu tava em casa e me ligaram e disseram para mim: olha, Jax, a médica me ligou e disse: Jax, não tem lidocaína para fazer uma sutura, eu tô com uma criança aqui. Aí eu peguei o telefone, falei: passa pro colega, né? O enfermeiro tava falando: olha, tem no carrinho, expliquei. Não, não tem. Não, tá bem, pedi, olha, me espera 30 minutos, eu tô aí. E liguei pro Beto. Beto, eu não tenho lidocaína, Beto, aqui no Capão do Leão. Jax, tu vai no pronto-socorro, tu fala com a fulana vai te entregar. Assim, Imagina, sair do Capão do Leão, passei assim, lá, ele não, sabe, não, e aquela coisa assim, ele não valorizou, ele não dificultou, ele resolveu o problema, sabe, assim, de um jeito muito simples, assim, sabe? sim, é isso. É uma pessoa que facilita as coisas, que abre caminhos e que inspira como liderança.
sabe? Eu fiquei muito feliz quando vi ele lá no hospital, sabe? Com nós, ele tá lá no HE agora. Eu sei, meu amigo, meu irmão, com certeza encontrei ele, fiquei muito feliz também. Eu fui algumas vezes na unidade e não achava ele, né? E não achava. E aí o que mais me. Foi uma das coisas que provocou a fazer essa nossas conversas. Porque aí eu falava com as pessoas e eu ficava assim, como que as pessoas não sabem quem é o Beto? Eu perguntava, vocês sabem quem tá aqui? Eu perguntava assim, vocês sabem quem tá aqui agora? É o Beto do pronto-socorro. E algumas pessoas pareciam que não sabiam quem era o Beto. E eu ficava falando nos corredores, pessoal mais novo, né? Eu acho que a enfermagem se enxerga pouco, né, Cíntia? Se conversa pouco. E aí a gente deixa de valorizar essas coisas boas, né? E eu falo, o Beto é uma figura que deixa um legado na enfermagem da Uma região, assim. história. Ele é História. referência. Ele é É. referência mesmo. E ele precisa ser reconhecido por isso. E aí eu peguei e falei, e foi muito legal, assim, quando nós estávamos no meio da greve, ele chegou um dia lá para falar com nós, assim, eu acho. Eu gosto muito dele. Aí eu encontrei ele. Beto, vamos. Tô no atacado lá no centro. Tô em Pelotas, passo o Beto. Beto, tô pra te mandar o WhatsApp. Já vou te pegar aqui e falar. Não, me manda, Jax, me manda. Aí mandei pra ele, Jax, eu tô no momento introspectivo agora. Ele é muito tímido, né? É um ser humano de uma humildade extrema, com grande conhecimento e realmente, isso eu acho que se tu conseguir convencê-lo a estar aqui, vai ser um ganho assim enorme. As pessoas têm que conhecer ele, é a história da enfermagem em Pelotas Eu também. penso isso e eu acho assim que vai ser é uma perca pra nós não escutar o Beto, é uma perca pra todo mundo não conhecer o Beto e não ver, não conhecer um pouquinho dele, assim, sabe? Com Uh, certeza. Tu falou uma coisa que é uma característica do pronto-socorro, né? Que é essa dificuldade de ambiente, dificuldade de material, de condições. Eu sempre digo que o pronto-socorro, eu acho que ele só enche, Cíntia, do jeito que ele enche, porque ele é extremamente resolutivo. Porque agora, eu e tu estamos falando aqui. Se alguém sair agora e for lá pro pronto-socorro e chegar lá no pronto-socorro, ele pode esperar o tempo que for, ele vai ser acolhido e alguém vai resolver alguma coisa para ele. Diferente de em outro BS, uma UBS vai, pode estar fechada, pode não ter médico, pode não ter ninguém. Então acho que se criou um pouco isso em relação ao pronto-socorro, que tu vai lá, vai demorar, vai ser atendido. Eu penso assim, o que que tu acha? Eu acho que menos agora, Jax. Eu acho que agora as coisas mudaram um pouco, mas sim, é uma cultura de que eu vou onde eu vou conseguir resolver o problema que eu tenho agora, né? É que já eu em 2010 começou no pronto socorro, inclusive primeiros fomos eu e o enfermeiro Maurício começamos com a triagem, né? Com a classificação de risco. Lá no pronto socorro começou isso e que começou a selecionar um pouco essas prioridades e as pessoas começaram a esperar um pouco mais. Isso é uma coisa necessária naquele momento, porque o problema era muito grande disso que tu está relatando. Todo mundo ia lá, principalmente trabalhadores que saíam saíam às 19 horas e não existia nenhuma unidade básica que pudesse acolher aquela demanda. Hoje em dia tem outros pronto atendimentos para poder dividir a demanda. Teve o Ubai Navegantes, que eu tenho orgulho de ter participado da criação do Ubai Navegante. No início foi uma coisa que dividiu bastante a demanda com pronto-socorro nessas questões de trabalhadores e de atendimentos com menor complexidade. E agora ainda tem outras UBAs na cidade, né? Tem a Ubai Lindóia, tem a Ubai Navegantes, embora com menos complexidade, porque temos as UPAs também não existiam. Mas eu acho que a tendência é as coisas, as pessoas terem um pouco mais de esclarecimento em relação a quando procurar o pronto-socorro ou não. Mas isso acontece, Jax, acontece muito. Tu lembra, Cíntia, de algum. Tu falou do teu primeiro dia, que é uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, o primeiro dia de trabalho, o primeiro dia de estágio. Tu lembra da tua passagem lá do pronto-socorro, de uma situação específica, uma que te marcou muito, um atendimento? Muitas, muitas, são inúmeras. Os mais casos em que a gente atendeu mesmo, né? Não sei se seria. Que tipo de exemplo tu O quer, que por tu exemplo? achar, um que te marcou Meu muito, um que Deus. tenha te É que o marcado que marca são bastante. coisas mais trágicas, né?
Bom, vamos colocar assim uma coisa que não é trágica, mas que foi uma experiência de quando a gente está começando, para todo enfermeiro que quer trabalhar em urgência e emergência. Eu aprendi lá que tu te torna um bom enfermeiro em urgência e emergência quando o teu coração não dispara mais. Porque ali, quando abre a porta, tu nunca sabe o que vai chegar, né? E aí eu acho que tu tá apto quando tu não tem o autocontrole. E eu lembro de uma situação que eu ainda não tinha essa maturidade, não tinha esse conhecimento e avisaram que estava chegando uma, um, 3 pessoas eletrocutadas, eram 3 jovens eletrocutados num caminhão, né? O caminhão encostou o fio numa rede de alta tensão e chegaram 3 paradas cardíacas, os 3 em parada cardíaca ao mesmo tempo. E eu saí correndo pedindo ajuda, pelo amor de Deus, porque eu não sei atender isso, então aquilo me marcou muito, muito mesmo, porque naquele momento ainda não tinha o preparo, né? E foi uma situação que me marcou, porque eu tinha medo de não conseguir, mas eu tive toda a equipe, os colegas, fora de série, todos chegaram juntos. Qual a Juntos, importância da equipe no pronto-socorro? toda, toda a equipe, toda a importância. Também outra coisa que eu digo é que a gente, numa parada cardíaca, a gente não precisa nem falar, a gente chega num ponto que a gente não precisa falar, cada um sabe o seu papel. E todos os profissionais têm a mesma importância, Jax. Porque se num momento que tu tem que dar tudo de ti para trazer uma pessoa de volta numa reanimação, ali é o cansaço, vai a exaustão. Então, assim, todos têm que estar com muita vontade e todo mundo tem a mesma importância. E quem pega a liderança, por exemplo, de uma parada cardiorrespiratória, é quem está mais preparado no momento, independente de ser um enfermeiro, ou médico ou técnico. Tem técnicos de enfermagem que têm muito mais preparo do que um enfermeiro. Lá no pronto-socorro, dependendo do momento que tu começa a trabalhar. E eu vou citar aqui Márcio Crisel, Oberdan, uh, grandes personalidades. Márcio já foi entrevistado e o Berdan vai ser. Então, vou te dizer, aprendi muito com eles. É aquilo de chegar de um colega, independente da formação, dizer, esse é o caminho, vamos lá, a gente está junto. E lá, na urgência e emergência, é muito importante de saber que tu tem pessoas que estão junto contigo e funciona bem, assim, a gente tem que gostar. É cansativo, é exaustivo, mas é muito gratificante. E a tua passagem no SAMU? Como é que tu me chegou no SAMU? Espetacular, eu digo, é de um amor, assim, Eu cheguei no SAMU, então, comecei no pronto-socorro em 2001, a nossa gestora na época era a Julieta, que é uma grande personalidade na cidade de Pelotas também, uma mulher guerreira, empreendedora. E a Julieta foi, na época, era o governo PT também, e o SAMU veio em 2005 para Pelotas. Na verdade, eu não entrei no primeiro ano, eu entrei em 2006. Desde o início, eu estava selecionada para aquela primeira equipe, mas foram acontecendo algumas coisas que eu fui adiando. Eu trabalhava na UTI da FAO, antiga FAO, e comecei em 2006. Sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho. E eu cheguei lá convidada pela Ana Amália, que é, para mim, também um modelo de enfermeira, de líder, eu admiro muito. Fui convidada pela Ana Amália para começar a trabalhar no SAMU, que era o meu sonho, porque eu acho que o sonho de quem trabalha em urgência e emergência é trabalhar em pré-hospitalar. E é diferente o intra-hospitalar do pré-hospitalar, mas se complementam. É a realização do profissional que gosta de trabalhar com isso. Qual a característica para ti? Tu falou que eles se complementam mesmo sendo diferentes, né? Ou qual a característica do pré-hospitalar que diferencia lá do hospitalar, do INTA? Com certeza são as situações que tu não tem controle, né, Jax? Tanto ambientais, quanto
de interferência de pessoas, situações de risco no pré-hospitalar, temos muitas situações de risco. É um ambiente que não é tão controlado. No pronto-socorro, tu tens um lugar fechado, tu tens uma segurança, no pré-hospitalar tu não tens a mesma segurança. Um exemplo foi um atendimento, alguns exemplos disso que eu te digo, para tentar trazer para a realidade para que as pessoas vejam. Uh, eu fui para um atendimento que foi um acidente de um paciente, uma queda num valetão, né? E a informação que passou lá é que ele tinha caído de moto numa valeta. Quando a gente chegou, ele tinha caído de moto numa valeta de 4 metros de profundidade, entende? Então, essa é a diferença. Quando tu chega, nem sempre vai ser o que tu espera, né? E tu tem que lidar com situações de... E ali tinha pressão da população querendo que a gente atendesse. Aquilo ali era uma situação que precisava do corpo de bombeiros junto, porque no pré-hospitalar a gente tem um termo que não entramos em zona quente. O que é a zona quente? É a zona do risco para o profissional de enfermagem. A gente tem que ter ajuda em alguns momentos da Brigada Militar e dos bombeiros, e aquele momento era. Eu te digo, se lida muito com situações imprevistas, mas a gente consegue. É isso. E também, para fazer a mesma coisa que a gente falou sobre lá, o pronto-socorro, pensar no SAMU. A importância da equipe no SAMU, no pré-hospitalar. O SAMU requer profissionais muito capacitados, porque somos poucos, diferente do pronto-socorro onde tu pede o socorro, vem 10 pessoas. Claro que não tanto, mas no SAMU não. No SAMU somos. Na minha época, éramos um condutor, né, socorrista, que acabava sendo socorrista junto conosco. O meu foi o melhor que eu conheci até hoje. Que Quem era? infelizmente faleceu já, o Glauter. A gente não precisava conversar, a gente se olhava, nós nos olhávamos e o atendimento acontecia, né? Isso digo que é a excelência, né, da equipe quando a gente chega nesse ponto. E era o nosso condutor, o médico e o enfermeiro, três pessoas que têm que resolver uma situação em qualquer ambiente. O mais inóspito a gente pode encontrar situações muito difíceis. Tu pede ajuda, sim, tu pode acionar ajuda de outra unidade, que existe a unidade de suporte avançado, que é a USA, que se fala que é médico, enfermeiro e técnico. Hoje em dia parece que tem mais um técnico, na minha época não tinha. E a unidade de suporte básico, que é o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Então, as pessoas têm que ter muita qualificação, muita resolutividade. Não dá tempo para ficar pensando no que vai fazer, porque faz toda a diferença, né? Ali é questão de... Tem que resolver, tem que saber fazer. E eu acho que é isso. A enfermeira Cíntia de hoje, nessa caminhada que ela tem aí na enfermagem, tu tem alguma pessoa, ou mais de uma, que durante a tua caminhada, tu foi encontrando e pensando assim, Cíntia, eu quero ser como essa pessoa, eu quero ser... Com certeza, muitas pessoas, enfermeiros, como acadêmica, comecei me inspirando na Isabel Arriera, enfermeira Isabel Arriera, grande enfermeira, com uma espiritualidade extrema, uma capacidade técnica extrema. Isabel, Isso enquanto enquanto acadêmica? acadêmica de enfermagem, fui estagiária da Isabel no UTI pediátrica. Tá? Ângela Catarina, para mim foi uma inspiração como técnica, como decisão, como administração, foi a minha inspiração como acadêmica de enfermagem. Depois, o time que eu comecei no pronto-socorro, todos para mim inspiram. Eu fui colega de pessoas que me ensinaram tudo. Maria Angélica Padilha, a Paula, deixa eu ver, quem mais? A Roberta, a Ana Amália, éramos um time assim que eu tive só professores. Então eu tive muita sorte. Tudo eu aprendi com elas. Tu sabe Foram que todas. sabe que tu falando assim, o que tu falou agora foi exatamente o que a Lalaca falou,
ela só que te incluiu junto, sabe? Assim, Ai, que bom. o que tu falou agora, ela falou, vai ver, é muito parecido, e ela falou, tive a sorte de ter grandes professores, e ela foi só, te colocou no meio junto, assim, te Que incluiu. bom. Na época que a Larissa chegou, eu já tinha uma experiência, mas quando eu cheguei, eu não tinha nenhuma, já que eu te disse, eu cheguei querendo fugir no primeiro dia, né? Então tem que ter humildade de dizer que eu aprendi com quem estava ali, o Oberdan, Márcio Crisel, Ana Malha, Maria Angélica, a Paula, que trabalha na UTI, todos foram grandes, porque o Beto, nossa, de Jair, enfermeiro espetacular de pré-hospitalar que ensinou todos os enfermeiros da cidade no resgate, né? Nos treinamentos, fazíamos treinamentos que juntavam todas as unidades. Nós fizemos, quando eu era coordenadora da UBAI Navegantes, juntamos o UBAI Navegantes, pronto-socorro e eram três instituições, o Vai Navegantes, Pronto Socorro e no momento não estou me recordando assim, que era para haver uma troca de experiência entre os profissionais, porque acontecia muito na época do Pronto Socorro ficar com ranço quando o SAMU trazia, SAMU, quando o SAMU trazia e do SAMU ficar com ranço quando o Pronto Socorro exigia algumas coisas para receber e da UBAI também não entender como tudo aquilo funcionava, e então a gente fez uma troca de experiências onde juntamos todos os profissionais de todas essas instituições para trabalharem então durante uma semana juntos, vendo o papel de cada um. E aquilo foi a melhor coisa que eu participei até hoje, né? E era um momento que a gente tinha muito sangue no olho, já, muita vontade de fazer, paixão. Como é que foi a tua experiência como gestora, como coordenadora lá na UBAI? Eu digo até hoje que assim, eu tive o meu momento de pedra e de vidro, vidraça. Ali eu fui vidraça. Mas eu consegui administrar. Eu, eu não tenho o que dizer, assim, eu tive muito apoio da gestão na época, porque a gente criou um setor que não existia, um mini pronto-socorro. E eu tive carta branca, então para mim se tornou mais fácil. Uh, sim, eu era concursado. E se tornou mais fácil. Eu fui para o UBAI, na verdade, não foi por uma escolha. Na época eu fui porque tive que. Fui. Mas eu gostei do desafio, tive muita ajuda. Foi uma experiência maravilhosa. Também eu tive muita sorte, porque existiam questões financeiras que incentivavam bastante as pessoas a trabalharem lá. Não existia um profissional que fosse lotado naquela unidade. Então, a UBAI era composta de profissionais de todas as unidades de Pelotas que faziam as horas lá. Então, todo mundo ia com muita vontade. E a minha experiência foi maravilhosa. Foi maravilhosa, dava tudo certo, as pessoas tinham vontade de aprender. E, às vezes, chegavam quase muitos vindos de unidades básicas, sem experiência técnica, mas a gente sempre tinha dava aquele incentivo da autoconfiança de vamos lá, vamos aprender, vamos fazer um bom trabalho. E foi, eu gostei muito de lá, muito. Também foi um trabalho enriquecedor, assim, para saber que eu não podia só apedrejar também, que eu sempre fui muito polêmica, né? Então, ver os dois lados da moeda. E agora? Como é que tu chegou onde tu tá hoje, onde tu trabalha hoje? Então, depois de passar por pronto-socorro, SAMU, Vai Navegantes, trabalhei ainda num programa que era o PEMAC, que agora é extinto. Trabalhei na estratégia de saúde da família e fiz o concurso da IBSER em 2016. E hoje eu sou enfermeira do grupo de pele na atenção domiciliar. E é uma coisa que eu amo. E eu estou começando de novo. Eu estou com 24 anos de enfermagem e eu estou começando em um trabalho que instintivamente eu sei fazer, mas que intelectualmente eu tenho uma grande caminhada pela frente. Então, mas assim, ó, eu gosto dos desafios, eu acho que a enfermagem tem que gostar de desafio, tem que querer saber de tudo um pouco, né, para ser um profissional completo. E hoje eu estou começando de novo, já, que é isso. Sabe que quando eu cheguei no hospital, lá na eu olhava,
gente olhava fora do ambiente do hospital, olhar tu, olhar a Samantha, olhar a Angélica, Maria Angélica fora da assistência. Pra mim soava tão diferente, tão esquisito, porque eu sou da turma, quando falava chegando no pronto-socorro, tinha esses professores, para nós que estávamos chegando na enfermagem, vocês eram a referência, vocês eram as enfermeiras, vocês eram o que todo mundo queria ser, sabe? Era aquela coisa assim, olha, Ah, que coisa. a gente Sim, gente. falava isso, todo mundo conversava. Quando eu cheguei no HI, a gente olha assim, a gente fala, ó, é diferente, sabe? Não vê vocês ali, vocês fora, e parece que cada uma fala, eu vejo a Angélica fora, vocês estão no lugar onde estão e estão gostando de onde estão. Então, é isso mesmo. Se, re, se A reinventar, gente né? tem que se reinventar. E eu acho que a vida é assim, Jacques. Por exemplo, eu vou começar a faculdade de filosofia agora, em 2023. Olha só. Porque eu preciso de respostas e saber fazer perguntas. Então, eu acho que a vida é um eterno desafio. A gente nunca sabe tudo, é só sei que nada sei. E na enfermagem é só sei que nada sei. O único setor da enfermagem que eu não trabalhei foi em hemodiálise. E eu acho que a gente tem que querer saber de tudo um pouco. E quando tu acho que assim, não pode, a gente lida com dor, a gente lida com a dor e com o sofrimento. E eu acho que é válido, sim, tu querer te desafiar e começar em outras coisas e dar o melhor de ti sempre. Claro, tem pessoas que gostam de ficar ali a vida inteira. Eu acho que eu, por essa característica de urgência e emergência, que é minha paixão, eu gosto de mudanças, eu gosto de reconstruir, de recomeçar. E trazer um pouquinho da experiência do que eu tive antes. Acho que é isso. E para mim está sendo ótimo, estou gostando. Se tu tivesse, Cíntia, que voltar agora, Hum. naquela menina lá do ensino médio, agora 24 anos depois, aí que tá na área da enfermagem, tu pudesse chegar lá para aquela menina, tu diria para ela: olha, Cíntia, vai, faz enfermagem, que é esse o caminho? Não, Cíntia, espera um pouquinho. O que tu falaria para Cíntia? Não, eu não teria mudado nada. Eu acho que eu fiz a escolha certa. Uh, eu acho que a enfermeira Cíntia de hoje é muito diferente da enfermeira de antigamente, porque a gente vai mudando ao longo dos anos, as pessoas mudam. Na, na área de urgência e emergência, eu sei, antes de fazer enfermagem, eu via filmes e coisas e eu dizia, ai, como eu tenho vontade de trabalhar com isso, né? Com emoção, com coisas. E quando eu trabalhava na área de urgência e emergência, eu desenvolvi a minha parte técnica, a minha habilidade de raciocínio rápido, de tomada de decisão rápida, mas, porém, ficou em aberto em mim, enquanto profissional, a questão mais empática da convivência, da humanidade. E isso, hoje, eu tenho a oportunidade, eu tive a oportunidade de aprender no lugar onde eu estou. Então, eu acho que foi um complemento. Então, eu acho que deu tudo certo. Como ser humano, eu acho que melhorei. E é a profissão correta. Quero fazer outras coisas? Sim, muitas coisas. Eu acho que até os 80 anos eu estudaria, Jacques. Faria música, vou fazer filosofia, sem deixar de amar a minha profissão, ser enfermeira. Cíntia, o que tu acha, tu que tá esse tempo todo aí, tu te lembra de algum outro momento na história da enfermagem que o piso da categoria ele teve tão perto, ou tão falado, ou andou tanto quanto agora? E como que tu acha que está sendo conduzido isso tudo? Falado sempre foi falado. Sempre foi falado. Desde que eu me lembro que eu me lembro de ser enfermeira, sempre se comentou. Mas não existe, a enfermagem, ela é. Acho que ainda faltam muitas lideranças, né? Faltavam lideranças ao longo. Eu acho que a gente é carente um pouco, somos carentes nesse tipo de perfil. As pessoas, a gente pensa no que quer, mas a gente tem que correr atrás do que quer. E isso está acontecendo, eu estou muito orgulhosa. Isso se falou a vida inteira, Jacques. Foi falado sempre. Nunca havíamos chegado tão perto. Acho que a pandemia ajudou nessa credibilidade também, porque esses trâmites vêm acontecendo ao longo de muitos anos. E tenho orgulho, sim. Acho que a gente tem que estar inserido na política cada vez mais. E eu acho que o momento está. Acho que as dificuldades também são de empresas
muitas empresas, muitos interesses contrários, isso mexe com, não só com questões de financiamento público, mas privados. Isso foi um grande entrave também para essa conquista. Mas eu acho que a gente chegou lá. Eu acho que a gente está chegando. Nunca teve tão bom para nós, enquanto reconhecimento como profissão. Assim, acho. Aonde vai estar a Cíntia daqui 5 anos? O que ela vai estar fazendo? A Cíntia, daqui a 5 anos, vai estar na EBSER, trabalhando como enfermeira do grupo de pele, estudando filosofia, né? Fazendo muitas perguntas, instigando muitas pessoas a pensarem um pouco também, assim como eu, que também quero respostas, tenho muitas. Eu acho que é isso. Um conselho, Cíntia, para quem está fora do mercado de trabalho agora, para quem está nos vendo aí, porque uma característica que está se repetindo, quem se formou há mais tempo na enfermagem, conseguia acessar o mercado mais rápido. Para quem está agora, ou quem já entrou no mercado e saiu, quem está agora nos vendo e está assim, o que eu faço para começar a trabalhar? O que eu faço para atingir o que eu quero? Qual seria a tua dica, o teu conselho? Eu acho que isso começa na formação, antes. Quando tu está começando, quando tu estás estudando, se tu for um bom estudante, tu já te destaca. E tu já sai com um lugar garantido. Eu penso. Acompanhei muitas pessoas, assim, é a vontade, né? O conhecimento técnico junto com o conhecimento científico, um sangue no olho mesmo, e isso começa na época de estudante. Agora, tu diz, os que já estão formados, hoje a gente não tem, hoje o mercado de trabalho tem muitos profissionais, né, Jacques? E tem menos estágios que nós tínhamos antes ali. Tu entrava no estágio, tu tinha a oportunidade de mostrar o teu trabalho, de ser visto. Eu, sinceramente, tenho dúvidas de como fazer. Eu acho que a minha maior dica é realmente aliar conhecimento técnico, científico, já desde o momento que tu está começando na tua formação. Antes de ser um técnico, antes de ser um enfermeiro, tu já mostrar que veio. E a gente faz isso gostando do que faz. Eu acho que é esse o caminho. Se tu pensasse agora assim, Cíntia, tu pode escolher agora. Eu sei que tu falou que vai fazer a filosofia, fazer uma provocação. Agora, o pronto-socorro de Pelotas ele vai ficar a cargo da EBSER. E aí vai se procurar lá na EBSER lá e vai convidar a Cíntia, vai fazer o time para começar Eu esse iria. pronto-socorro. Eu iria sem dúvida, com certeza. Eu amo. E que também tem essa questão, na época que nós trabalhávamos, o profissional de urgência e emergência, ele é muito mal pago, né? E eu acho que tem que ser pessoas com muita capacidade técnica e bem remuneradas. Eu acho que eu aceitaria o desafio, sim. É uma paixão mesmo. É paixão, isso aí é uma coisa que é um casamento que não termina. Não tem. É amor, não é paixão. A paixão termina, E o o amor amor não. se perpetua. E isso é urgência e emergência. Se perpetua. Para dar uma dica, eu peço sempre ali, de um filme, de algum livro, alguma coisa que tu faz para te inspirar, para te motivar, para compartilhar para quem está nos assistindo. Hoje em dia, eu, como estou mais com essa questão filosófica, isso a Isabel que nos indicou, e acho que, assim, é que eu busco algumas respostas para a dor, né? Já que lá onde nós trabalhamos com muitos pacientes oncológicos, muitas lesões oncológicas. Acho que Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, é um filósofo. A Pat Adams para todos, que é aquele amor, um brinquedo junto. Black Book, que é um livro de perguntas e respostas rápidas. PHTLS, ATLS Cursos, né? Os livros, eu digo, existe um profissional que gosta de enfermagem, existe o que faz esse curso, o antes e o depois, ele muda o profissional, ele muda a tua vida, a maneira como tu enxerga
todo atendimento como se fosse mecânica mesmo, tu entender como funciona cada pecinha para tu saber que tu tem que atuar ali. HTLS, curso e o livro, indico para todo mundo, acho que quem gosta de clínica, de emergência, não pode deixar de ler. Se tu pudesse. Agora, tem alguma coisa a mais que tu queira falar? Alguma pergunta que tu esperou que eu fosse fazer e não fiz? Algo que tu queira falar? Não, eu acho que é isso. Eu acho que está tudo dito, sim, eu acho que a enfermagem vem conquistando espaços, a gente tem muito orgulho, né? A gente tem muito orgulho de pessoas também como tu, que tem essa iniciativa, porque eu acho que esse teu trabalho vai tomar uma grande dimensão. Tu Amém. também é um grande profissional, sempre foi uma grande liderança, sempre, e eu acho que a gente precisa mais disso, né, Jax? De pessoas como tu, que também é inspirador. Não, É não, inspirador, é não. trabalhador, é inspirador, sim, sim, com certeza. A pessoa que se expõe e que desbrava caminhos, a gente precisa desse tipo de profissional, desbravadores, né? Que criem novos horizontes para a enfermagem. Tá sendo Acho que é isso. generosa. Deixa aí para nós uma mensagem tua, agora, pro pessoal da enfermagem. Para aqueles que estão começando agora. Quem está lá, está no primeiro, segundo semestre da enfermagem, quem entrou agora, deixa uma mensagem aí para quem está nos vendo. Eu acho que eu não tenho nada muito diferente do que eu já falei. Eu acho que tem que gostar. Se tiver a oportunidade de ter mais contato com um atendimento prático, que eu sei que hoje em dia é mais difícil, veja se realmente gosta. É uma profissão desafiadora, assim. A gente vai lidar com dor a vida toda, mas tu pode ser melhor. E tu pode ver o lado bom de tudo isso, que é, por exemplo, na urgência e emergência, tu vê aquela pessoa que talvez não tivesse sobrevivido se tu não tivesse perto. Então tu tem que ter assim, ó, conhecimento técnico, conhecimento científico e ver ao longo do caminho se realmente é o que tu gosta, tem tempo, né? Dar o melhor de si enquanto estiver estudando para abrir o seu lugar no mercado de trabalho, porque eu acho que o caminho é isso, vai garantir a inserção. Eu acho que é isso, Jax. Então tá. Muito obrigado pela conversa, muito obrigado por tudo que tu falou. Eu acho que quem vê como está sendo todas as conversas vai aprender muito, vai enxergar a enfermagem um pouco mais. E a coincidência que tá, sabe, eu fico até feliz, não vou ser falso modesto, porque eu tô conseguindo falar com as pessoas e as pessoas estão falando, que eu sempre enxerguei como referências, e as pessoas estão se falando, estão se chamando, sabe? Por exemplo, falar assim, falar do Oberdan, falar do Márcio, são pessoas que a gente, tipo, o Márcio já foi, o Oberdan tá vindo de Canguçu, vai falar. Então eu acho que é. Que tá sendo bem. Eu tô aprendendo muito, assim, sabe? Como tu fala, eu acho que a proporção que tá. Pra mim tá sendo muito legal. Espero que as pessoas gostem, falem e Que vão bom. e chamar mais gente. Quero agradecer quem tá nos acompanhando. Então, quem ficou até o final, curtir, compartilhar. Quer que a gente chame alguém para conversar? É só chamar que a gente conversa, tá bem? Que legal. Tá. Então tá. Muito obrigada Ah, pela eu que te agradeço. oportunidade. E vou continuar assistindo porque eu quero aprender e rever todas essas pessoas. Ah, Muito que bom. obrigada. Tchau. Tchau, tchau.